Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista, o apóstolo Mateus, capítulo 6. Eu quero ler convosco do verso 24 ao 34. Capítulo 6, verso 24 ao 34. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Pai Santo, Pai Eterno, eu te peço esta noite, Senhor, que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, para que nós possamos entender, Senhor, compreender e assimilar tudo aquilo que for aqui falado. Me utiliza, meu Deus, como o teu mensageiro, como o transportador da tua palavra. E, Senhor, que as palavras que saiam dos meus lábios e que o meu entendimento e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na tua presença, para a tua honra e para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eu quero pensar hoje convosco um assunto que é buscai em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar. E o assunto que eu vos trago hoje é um assunto que está na moda. Segundo vários estudos de várias universidades, nunca o povo andou tão infeliz, tão triste, desde agora, como nos tempos da Idade Média, da Idade das Trevas, em que o povo era perseguido, em que o povo era morto, em que o povo vivia num clima de inquisição. Nunca se viu tanto divórcio como hoje por causa da ansiedade. Nunca se viu tantas mortes como hoje por causa da ansiedade. Nunca se viu tanto afastamento de relacionamentos, tantos falsos amigos por causa da ansiedade. Nunca se viu tanta pessoa sisuda, sem vontade de rir, sem se alegrar, e tudo por causa da ansiedade. Este é o tema do mundo em que vivemos. O mundo anda ansioso. Jesus está aqui no meio do Sermão do Monte. Jesus está ensinando os seus discípulos. Jesus está alertando-os para como é que eles haveriam de viver dali para a frente e como é que eles haveriam de ensinar os seus discípulos, o povo que os iria ouvir. Jesus hoje está falando para nós também. Como é que nós devemos combater a ansiedade do mundo e viver uma vida alegre e feliz, independentemente da forma como estamos vivendo. Para que nós entendamos, nós precisamos perceber algo muito importante. As bênçãos de Deus não vêm em passos de mágica. As bênçãos de Deus não vêm em campanhas de fogo, de libertação, de correntes de oração.
As bênçãos de Deus também não vêm de artigos ungidos por um pastor qualquer. Água, sal, óleo, casacos, vassouras, canetas. As bênçãos de Deus não vêm assim. As bênçãos de Deus se retratam na vida do cristão mediante a obediência que este cristão tem a Deus. Quanto mais obediente você for, mais bênção de Deus você tem. Você está a me entender? O texto que nós acabamos de ler, Jesus vai, cuidado com o que eu vou dizer agora, Jesus vai tratar da ansiedade como pecado. Você entendeu o que eu disse? Jesus vai dizer que aquele que anda ansioso está cometendo pecado. Existem vários tipos de ansiedade. Existe a ansiedade que só é tratada por medicamentos, eu já lá vou, mas existe a ansiedade que é espiritual, e essa ansiedade é provocada pela nossa desobediência. Quer você queira, quer não, quando você se inquieta, quando você se anseia, você está desobedecendo a quem? A Deus. Então Jesus trata aqui como se fosse um pecado, e ele vai começar logo a advertir os seus discípulos, o povo todo que me ouve hoje, porque esta mensagem é para os nossos dias, nunca foi tão para os nossos dias como agora. E ele no verso 24, ele já está desafiando os discípulos. Ele está dizendo, olhem, vocês vão ter que escolher, vocês vão ter que tomar uma atitude, vocês vão ter que tomar uma posição, vocês não podem escolher a Deus e as coisas. Vocês não podem escolher a Deus e as riquezas. Vocês não podem escolher a Deus e a vossa vida, porque ou vão amar a um e desprezar o outro. Não dá para conciliar. Ninguém se consegue sentar à mesa com dois senhores. Há divisão. Não existem dois caminhos na vida para quem quer ser cristão. O próprio Deus diz em Deuteronômio 30:15: eis que vos convoco os céus e a terra contra vós como minhas testemunhas, em que eu vos coloco o bem e o mal, a vida e a morte à vossa frente. Porém, não vão pelo lado da morte, não vão pelo lado do mal, vão pelo lado da vida, vão pelo lado do bem, para que viveis todos os vossos dias alegres. E viver alegres é o quê? É livre de ansiedade. Deus dá-nos a receita. Também não podemos servir a dois senhores. Também não podemos servir a Deus ou às riquezas ao mesmo tempo. Sabe porquê? Porque você, para servir a Deus, você tem que investir tempo para servir a Deus. Você tem que o buscar, você tem que ler, você tem que meditar, você tem que orar, você tem que falar, você tem que se intimidar com Ele. Você investe tempo, sim ou não? Mas para você servir à riqueza, você também vai investir tempo. Você vai ter que procurar negócios, você vai ter que ver investimentos, você vai ter que ver as perdas, os lucros, você vai ter que fazer contas. Então é impossível conciliar Deus com as coisas do mundo. A quem é que nós vamos confiar o nosso futuro? Aos cursos da universidade? Vamos confiar o nosso futuro àquilo que nós aprendemos durante toda a vida? Vamos confiar o nosso futuro no nosso status social, no nosso status académico? Porventura confiaremos o nosso futuro na conta bancária? Lembra-me que há uns anos, muito grandes atrás, lá no Brasil todo o mundo tinha dinheiro nas contas bancárias. Mas de um momento para o outro o Presidente mandou retirar tudo, porque o Brasil precisava do dinheiro das contas das pessoas. E houve muita pessoa que ficou sem nada. Essas pessoas estavam confiando o seu próprio futuro na sua conta bancária, mas ela desapareceu. É nisso que nós andamos a confiar? É nesse futuro? Ser cristão é isto, é confiar toda a nossa vida em Deus. Se você quer viver feliz, entregue-se naquele que tudo sabe, entregue-se naquele que tudo criou para seu belo prazer, para o louvor da sua glória.
Você sabe que você é a criação de Deus? Você sabe que você é o único elemento da criação que não foi falado? Foi gerado no ventre de Deus, no interior de Deus, e foi formado pelas suas mãos do pó da terra. Você é o único elemento da criação que não foi falado. Deus não disse haja o homem. Deus diz façamos o homem. Vamos ter trabalho com o homem. Vamos investir tempo no homem. Então o que Deus nos pede hoje é que nós investamos tempo também nele. Quando tomamos o caminho da confiança em Deus, a ansiedade pode vir. Eu quando falo em ansiedade, nós temos que separar aqui algo. É lógico que nós, pela nossa natureza, pelo mundo em que vivemos, nós temos que nos preocupar. Mas essa preocupação não pode ocupar o nosso coração. Você está a entender? Eu tenho que me preocupar em trabalhar a minha vida. Porque eu não sou um robô. Eu não sou autómato. Deus me deu uma mente para eu pensar, para eu raciocinar. Deus diz, vai e trabalha. Então eu tenho que pensar, eu tenho que me preocupar. Agora, esta preocupação não pode encher o meu coração. Mas existe ansiedade que vem ao nosso coração e não é por nossa causa. É por causa do mundo. Existem, graças a Deus, ainda não vivemos esse tempo, mas existem perseguições a cristãos. Existem cristãos que passam fome por serem cristãos. Existem cristãos que não têm direito a uma vida social, estável, digna, porque são cristãos. É lógico que eu não vou dizer que esses cristãos não estão ansiosos, eles estão ansiosos. Mas há várias ansiedades. Viver ansioso só é pecado quando essa ansiedade deriva da minha falta de confiança em Deus. Deu para entender isto? Eu posso andar ansioso e não estar pecando, mas eu posso andar ansioso e estar pecando. Eu posso ansiar pela uma resposta de Deus. Agora, eu não posso ansiar por uma resposta minha, porque aí eu estou deixando Deus em segundo lugar. E é por causa disto, no segundo ponto, que Jesus descansa o coração dos seus discípulos. Verso 25. Por isso, portanto, no verso 24 diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. Verso 25, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Na passagem paralela que está em Lucas, Jesus é duro. Lucas 12. Jesus é muito duro. E ele diz, no verso Lucas 12, 22, a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, por isso eu vos advirto. Cuidado, Ele está mandando, Ele está dando uma ordem, Ele está dando um mandamento, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ora, quando Ele diz não andeis ansiosos, é um mandamento. Se eu andar ansioso, o que é que eu estou fazendo? Desobedecendo. Falta de confiança em Deus é pecado, porque eu estou desobedecendo. Dentre vários, eu só queria destacar 2 tipos de ansiedade. E aqui, se você reparar, no texto que nós lemos, Jesus vai falar 4 vezes a mesma coisa. Não andeis ansiosos, não andeis inquietos. Mas ele não está proibindo nada. Não, pastor, não. Ele está-me dizendo não andeis ansiosos, está aí no verso 25, no verso 28 está igual, não andeis ansiosos. Depois, no
No verso 34 também está, mas Jesus não está proibindo nada. Ao contrário do que muita gente diz, o cristão pode ter uma vida boa e deve ter uma vida boa. O próprio Deus diz: se me buscardes e se orardes e se me atenderes, eu vos darei o melhor da terra. Deus disse isso ao povo. Então não é mau nenhum o cristão ter, é digno o cristão ter. O que não é digno é o cristão se apoderar das coisas como se fosse o único objetivo da sua vida. O que Jesus está aqui proibindo é a falta de confiança. O que Jesus está aqui proibindo é nós colocarmos as coisas, as riquezas, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa mulher, o nosso marido, em primeiro lugar. Existe um cronograma na nossa vida. Deus está lá em cima, meus amados irmãos. E nós temos a mania de colocar Deus em qualquer parte. Muitas vezes até colocamos Deus de parte, fora do cronograma. Nem tem ligação possível. Não, isso é o que Jesus está aqui dizendo. Primeiro Ele, e depois tudo o resto. E depois há uma sequência lógica das coisas. Se nós lermos em Lucas 10, eu queria convidar para vocês lá irem novamente, Lucas 10, Jesus vai aqui advertir, ralhar com uma mulher que ele amava. E essa mulher não estava fazendo mal nenhum aos nossos olhos, aos olhos humanos. Deixe-me ler para si. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta fez pecou alguma coisa? Marta fez algo mal? Marta queria fazer as coisas bem feitas. E ela, para fazer as coisas mais bem feitas, ela precisava de ajuda. Esta Marta e Maria são as irmãs de Lázaro, pessoas amadas por Jesus. Só que enquanto Marta estava ocupada na cozinha e no forno e a amassar pão, Maria estava sossegadinha a ouvir Jesus, sentada aos seus pés. Veja quem é que saiu melhor. Aquela que não estava a fazer nada. Muitas vezes ser cristão é pura ilógica, não tem lógica nenhuma. Eu tenho pessoas que me dizem: mas vocês são muito passivos. O homem tem que ser mais ativo. Meu amado irmão, nós temos um tempo para tudo. Temos um tempo para estarmos ativos e temos um tempo para estarmos passivos. Primeiro buscarem o reino de Deus e a sua justiça, e depois o resto. E isto não quer dizer que eu seja um relaxado, ou que eu não tenha interesse pelas coisas. Não, eu tenho que ter interesse pelas coisas, mas em primeiro lugar está o meu Deus. Em primeiro lugar, eu vou me sentar aos seus pés e vou ouvir o que Ele tem para me dizer. E então, quando Ele falar comigo e eu estiver satisfeito da sua palavra, e então vai o resto da minha vida. Você está a entender isto? Primeiro Deus, a sua palavra, e depois o resto. Este modo de pensar, que já é muito meu já há muitos anos. Aliás, este versículo acompanha-me há 31 anos quase. É o meu versículo preferido. Mas este modo de pensar já me trouxe muitos dissabores. Em casa, na minha família. Chamaram-me mandrião, preguiçoso, coisas que eu nunca fui na minha vida. Mas o que eles não entenderam era a minha lógica.
O que eu queria primeiro era Deus e depois o resto. É lógico que eu não vou desprezar a família. O Jesus não está dizendo isso. Jesus também não está dizendo para você desprezar o seu emprego. Ele também não está dizendo isso. O que Jesus está a dizer é assim: coloca prioridades na tua vida. Tem que haver prioridades. E a primeira prioridade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e depois o resto. E veja que Jesus nos alerta com as coisas mais básicas. A parte B do verso 25 diz assim, vamos ver o verso 25 todo. Por isso vos digo, não andeis inquietos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olha o que é que Jesus fala. O que é que Jesus vai buscar? O comer, o beber e o vestir. Na lógica do mundo, são ou não são coisas importantes para nós? São ou não são? Jesus diz que não. Na lógica do mundo, nós precisamos comer porque o corpo precisa de comer. Nós precisamos de beber. E nós precisamos de vestir, precisamos de nos cobrir. Jesus diz assim, isso não é nada. A vida é mais do que isso. O corpo é mais do que isso. O que é que Jesus está falando? Será que Jesus nos está dizendo que nós temos que andar aí todos rotos, a comer sopinhas de canjinha de galinha todos os dias? É isso que... Não. O que Jesus está a dizer assim, isso é bom para vocês, porque vocês precisam. Mas o problema está no excesso. O problema está no luxo. E, meu amado irmão, não sejamos ignorantes. O problema das nossas igrejas evangélicas hoje é mesmo esse, é o luxo. É as bênçãos a rodo, a abarrotar. Boa medida, recalcada, sacudida, vos transbordarão no vosso regaço. Foi isso que Deus disse, então eu tenho que ser rico. Não é qualquer carro que me serve. Eu tinha um Opel Corsa velho, todo aqui de podre. E ia para a igreja nessa obra, eu não tinha mais nenhum carro. E houve muitos que me disseram assim, esse carro não é digno para pastor. Não, tem que ser um fato desses mais modernos, porque esse fato, desse blazer, não é digno para o pastor pregar. Coisa curiosa. Será que eu, se for em calções e t-shirt, eu vou para pregar, eu não estou a falar da mesma palavra? Será que eu ir de Mercedes ou ir de Opel Corsa, será que não vou locomover na mesma? Não vou ao mesmo lugar? O problema está mesmo aqui. É aquilo que os homens prometem aos cristãos que Deus nunca promete. Deus nunca prometeu luxo. O que Deus promete é, como está aí no verso 26, a segunda parte, porventura não valeis mais vós do que as aves? E depois ele vai dizer assim, no verso 26 ainda, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Não vales vós mais do que uma ave? Então, se Deus sustenta a ave, não te sustenta a ti? É isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui é o Deus que me fez o corpo e que me deu a vida, é o Deus que me sustenta na mesma. Quando Deus me fez, é lógico que muitos dizem assim, mas lá o Adão e Eva andavam nus. Bom, vamos esquecer esse ponto. Porque o primeiro sacrifício que houve de sangue foi quando Deus matou um animal e vestiu Adão e Eva com a pele do animal. Portanto, a partir daí Deus já sabia que tinha que vestir o homem. Quanto à comida e a bebida, ele disse, vão, comam de tudo, menos daquela árvore. Portanto, o homem tinha que comer, Deus sabia que o homem tinha que comer. E Deus foi previdente na alimentação do homem. A vestimenta já veio depois.
Portanto, o Deus que nos fez o corpo e que nos deu a vida é mais importante para mim. Eu tenho que honrar em primeiro lugar aquele que me fez, aquele que soprou nas minhas narinas, aquele que me fez alma vivente. Você está a entender isso? Por isso é que ele tem que estar no patamar superior. O cronograma tem que começar por ele e não por outra coisa qualquer. Até porque a ansiedade é um distúrbio mental. Eu deixo de raciocinar, eu deixo de pensar. A minha vida gira em torno daquele pensamento. É ou não é? Eu tenho aquela conta para pagar, como é que eu vou fazer? E vai ser a minha desgraça. Não como, não dormo, nada, só... Gira tudo à volta desse pensamento. Portanto, a ansiedade é um distúrbio da mente. Não foi a vontade de Deus quando nos deu a mente que nós andássemos com distúrbios. A preocupação, já veja lá, preocupação pré-ocupação é uma ocupação antes. Eu vivendo preocupado com o dia da manhã, como é que vai ser, isso é Deus chama isso de irracionalidade. Nós não estamos a pensar. Então, o conselho é, pare e pense. Pare e pense. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aqui vamos ver os 3 argumentos que Jesus nos dá. Porque em todo o lado da Bíblia, quando nós temos uma ordem, existe um argumento. A Bíblia não me ensina para eu não fazer e porquê é que eu não devo fazer. Então o primeiro argumento de Jesus está do maior para o menor. Está aí no verso 25b. Jesus fala no comer, no beber e no vestir. E depois diz assim: não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as vestes. Ora, se Deus fez o corpo, e se Deus deu a vida, não nos dará também alimentação e veste? Se Deus fez a mais difícil, não fará a parte mais fácil? É o que Jesus está dizendo. Se Deus pode fazer corpo, dar-lhe vida, também pode prover o suprimento de todas as minhas necessidades. Se eu acordo de manhã, é porque Deus me permitiu. Então, se Deus me permite acordar de manhã, Ele não vai me permitir eu ter as minhas necessidades supridas durante todo o meu dia? Sim ou não? Você está a compreender isto? Quer compreender melhor? Só pelo facto de nós termos um corpo e só pelo facto de nós termos vida, já é uma evidência do cuidado de Deus. Já pensou? Não é tão fácil entrar nos argumentos de Cristo. Mas ele vai dar um segundo argumento, que agora é do menor para o maior. Está no verso 26. Observai as aves do céu. Curioso é que Lucas não fala em aves. Lucas fala em corvos. Lucas 12, 22. Lucas 12, 24. Observai os corvos. Lucas foi buscar a pior ave, a mais desprezável. Observai os corvos. Não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Ele podia ter buscado uma ave, uma arara, uma águia, uma ave nobre, para comparar a ave connosco. Ele vai buscar a pior ave. Então, se Deus sustenta aos corvos que ninguém quer, não te sustenta a ti também? Do menor para o maior. Sabe uma coisa? Para Deus, o ser humano tem muito mais valor que a criação. É, pastor? É. Então Deus não tem glória na criação? Tem. Mas repare o que é que o Apocalipse diz. Quando Ele vier em glória, Ele fará novos céus e nova terra. Portanto, esta criação não tem valor nenhum.
mas o homem sim. O homem enquanto homem e depois o homem enquanto alma. Somos o elemento mais importante da criação para Deus. Em terceiro lugar, Jesus vai dizer: por maior que seja a minha preocupação, não é a ansiedade que me vai levar a resolver o problema. Quanto mais ansioso eu estou, maior é o meu problema. Quanto mais calma eu tenho, mais paciência, mais confiança, menor é o meu problema. E, meu amado irmão, eu digo isso por experiência própria. Por experiência própria. Quando nós temos a racionalidade de parar, de ir buscar a Deus, de parar tudo, parou as máquinas, não se trabalha mais. Agora vou ficar aqui quieto, sentado, e vou ficar à espera. Nós vamos chegar à conclusão que realmente, aliás, falámos disso de manhã, às vezes a solução está à nossa frente. Mas nós não vemos porque a ansiedade é maior, a preocupação é maior. Diz aí o verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele está a falar na ave que Deus a sustenta. E depois diz assim, olha, por mais que tu estejas ansioso, tu consegues mudar a vida da ave? Não. Então, por mais ansioso que eu esteja, eu também não consigo alterar a minha vida. A ansiedade não resolve nada na minha vida. A ansiedade não me traz tranquilidade, a ansiedade não me traz equilíbrio. Por mais ansioso que você esteja, olha o que eu vou perguntar. E seja honesto comigo. Você pode se deitar no máximo da sua ansiedade. Isso dá-lhe a prova, dá-lhe a certeza que você no dia seguinte vai acordar acordado. Dá? Você tem a certeza que quando você se deita à noite que você vai acordar de manhã? Tem a certeza disso? Então porquê que você se deita ansioso? Agora pense comigo, eu vou-me deitar. Se Deus assim o quiser, eu amanhã estou lá em cima com Ele. Quem cá ficar que resolva o meu problema. E você vai dormir descansado. É isso que Jesus está aqui dizendo. Entrega a tua vida na mão dele. Porque foi Ele que criou. Ele tem o controle, Ele tem o domínio. Ele vai aqui dar o terceiro argumento novamente, dos versos 28 ao 30, que é do menor para o maior. Olha agora, no 28, ele fala dos lírios. Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste aquelas ervinhas do campo, e passado pouco tempo elas estão murchas e as pessoas cortam e deitam no fogo, é o que ele está a dizer, e hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós não veste ele. E depois diz assim, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. A diferença entre o criacionismo e o evolucionismo é que o evolucionismo, ele coloca o ser humano ao mesmo nível do peixinho, do animalzinho e da ervinha. Porque ele diz que o evolucionismo diz que as coisas evoluíram através de uma minúscula átomo ou célula e depois foram evoluindo. Foram para a água, depois veio o girino, depois veio a rei, depois nasceu o homem, o leão e a flor. Veio tudo do mesmo sítio. O criacionismo diz que não. Deus falou e houve luz, falou e houve terras, falou e houve mar, falou e houve animais, falou e houve árvorezinhas e depois parou. Ao sexto dia diz agora, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso é o que diz o criacionismo. Então, o criacionismo nos retira. Ele não faz, não nos coloca na mesma gaveta que o resto da matéria.
O criacionismo nos retira e coloca-nos num outro patamar. E se nós lermos Gênesis, vemos que Deus nos deu domínio sobre toda a terra. Tudo o que está na terra tem que estar debaixo do nosso domínio. Nós somos os seres dominantes de todo o resto. Portanto, o evolucionismo está errado. E quando Jesus fala aqui, ele está quase que brincando com as palavras, para nos fazer entender: as aves não têm emprego, as aves não trabalham e Deus as sustenta. As ervas do campo, diz Jesus que nem Salomão em toda a sua glória se veste como as ervas do campo. Tal é a beleza dos vestidos que Deus cobriu essas ervas. Mas essas ervas têm um tempo limitado. Então, se nós somos mais importantes, quanto a mais a vós outros, homens de pequena fé. E aqui Jesus está a localizar a ansiedade. Você só fica ansioso porque não tem confiança em Deus. Você só fica ansioso porque não tem fé em Deus. Mas agora quero dizer aqui uma coisa muito séria. Esta fé que Jesus está falando não é a fé que salva. Porque existem muitos que têm fé para se salvarem, mas não têm fé para confiar. Porque fé para me salvar é uma coisa, fé para eu confiar a minha vida em Deus é outra. E eu vejo um grande punhado de gente, um grande monte de cristãos que tiveram e têm fé na salvação, mas não têm fé e confiança em Deus. Não entregam a sua vida a Deus. Eu não queria entrar em pormenores, mas, meus amados irmãos, já vi muita coisa. Eu já vi pessoas a não irem à igreja por causa dos seus trabalhos. É lógico que todos nós temos compromissos que têm a ser honrados. Existem circunstâncias na vida que não é possível. Mas, meu amado irmão, ao domingo, ou no dia de folga, qual é a desculpa? Eu posso não vir porque estou a trabalhar o dia de semana. Mas o domingo é o domingo. As pessoas têm horários rotativos, estão trabalhando ao domingo, mas têm dias de folga, que também são rotativos. Você está a entender? Tiveram fé para salvar, mas não têm fé para confiar. Já não falando naqueles que dizem: não, Deus diz para eu descansar, então eu vou ficar em casa a descansar. Você pode estar aqui na igreja e estar descansado mesmo. Porque quando nós louvamos e adoramos a Deus, estamos a entrar no seu descanso. Ele nos descansa a nossa alma. Ele nos preenche o vazio do nosso coração. A Bíblia, amados irmãos, ela está cheia de promessas de Deus em relação à nossa vida. Basta ler. Basta ler. Jesus agora vai comparar os cristãos aos não cristãos. Verso 31 ao 32, ele diz: portanto, homens de pequena fé, não andeis inquietos, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto, ou por consequência disso, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque, agora veja o que é que Jesus está a dizer. Ele está a dizer que é uma coisa muito importante, porque os gentios é que procuram isso. Ora, se eu digo que sou cristão e estou ansioso porque eu é que tenho que ter força, eu é que tenho que ter pensar, eu é que tenho que disponibilizar-me, se eu estou a pensar assim, então eu sou um gentio igual. Eu sou um cristão de boca, não sou um cristão de coração, não sou um cristão de confiança. O cristão tem um pai. O gentio não. O cristão tem um Pai celeste. Está aí no verso 9 do capítulo 6. Pai nosso que estás no céu. O cristão tem um pai. O cristão tem um paizinho querido.
O gentio tem deuses, tem modos de adoração. O gentio tem algo para adorar. Você está a entender isto? Não temos nada a ver com os gentios. Então, se não temos nada a ver com os gentios, temos que nos começar a portar de forma diferente aos gentios. Nós temos um pai, e um pai cuida do seu filho. Os outros não têm. Cristo vai acabar este discurso com uma promessa. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E agora você repare, tanta vez eu já ouvi falar neste versículo com objetivos tão diferentes do que Jesus falou. O que Jesus está aqui dizendo é que há uns que dizem assim, vem para a igreja porque Deus abençoa-te. Ora, procura o reino de Deus, contribui no reino de Deus, porque Deus vai te abençoar. Jesus não está a dizer nada disso. O que Jesus está dizendo é que quanto mais procurares Deus, mais Ele cuida de ti. Quanto mais procurares Deus, mais Ele te alimenta, mais Ele te veste, mais Ele te cuida, mais Ele te protege. Quanto mais procurares Deus, o seu reino e a sua justiça, mais a tal vida abundante, a vida em equilíbrio que tu tens. Quanto mais procurares Deus e a sua justiça, mais descansado tu vives. É o que diz este versículo. Amém, igreja? Isto é promessa de Cristo, é Ele próprio que está dizendo. Busca o reino, busca a justiça e todas as coisas. Quais coisas? Todas. A comida, a bebida, a vestir, a família, os amigos, a casa, tudo. Basta eu buscar em primeiro lugar Deus e a sua justiça. Jesus está falando do cuidado de Deus e não do luxo. Não misturem as coisas. Jesus está falando de Deus, como é que Deus cuida do seu filho e não do luxo. Eu cuido do meu filho, mas eu não tenho luxo. Basicamente tem tudo aquilo que ele precisa para viver todos os dias. É isso que Deus faz connosco. Dá-nos o essencial, o básico, para que nós vivamos uma vida digna, condigna, equilibrada. O que Jesus está aqui dizendo também não é como dizem aí. Buscar o reino de Deus e a sua justiça não é deixar o seu trabalho, a sua casa e ir para pastor. Ir à procura de um cargo dentro da igreja. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é de confiança e obediência e descanso em Deus, independentemente daquilo que você é. Porque existem muitas pessoas que fazem melhor serviço para a obra de Deus fora da igreja do que dentro da igreja. Amém? Quando você trabalha no seu emprego, isso é um ministério. Porque a Bíblia diz que o salário do trabalhador serve para sustentar e para auxiliar os necessitados. Portanto, aquele que trabalha lá fora com honestidade e sinceridade, ele está a executar o ministério de Deus. Você está a entender isto? Nem toda a gente vai ser pastor, nem toda a gente vai ser missionário, ou outras coisas, ou abandonar a sua vida, lá e vou-me entregar a Cristo. E depois passas fome, filho. Amém? E ele agora conclui os seus argumentos no verso 34. Portanto, as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que é que Jesus está aqui dizendo? Jesus está aqui dizendo para nós vivermos um dia de cada vez, intensamente, mas um dia
de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, o dia da manhã logo trará as novidades para vocês viverem as novidades desse dia. Mas eu não tenho nada que me deitar e estar preocupado com o dia da manhã. Porque conforme eu disse, eu não sei se eu vou acordar. E se nós atrasarmos aqui para trás, eu já tinha explicado esta parte do verso 34, lá atrás no verso 11. Porque ele diz, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus só provê um dia de cada vez. O pão de hoje não serve de amanhã. E eu também não posso receber o pão de amanhã hoje. Até porque, você repara, que as coisas de Deus são tão maravilhosas. Você já viu que o padeiro coze pão todos os dias? É ou não é? E nós só comemos pão duro porque compramos muito pão. Porque se a gente comprasse pão todos os dias tínhamos pãozinho mole. Olha o que é que Deus está dizendo. Veja o exemplo lá atrás do povo de Israel. Lá em Êxodo, o povo clamava e Deus mandou maná todos os dias. E Deus ordenou Moisés dizendo, olha, diz ao povo que eles só podem apanhar um gomer por pessoa. Porque se apanharem mais, isso não se aproveita. Sabe o que acontecia? À noitinha aquilo apodrecia, ficava em larva. E só apanhavam dose dupla ao sexto dia, porque não podiam apanhar ao sétimo. Então Deus disse, então ao sexto dia vocês apanham dose dupla, e eles tinham um maná purinho até amanhã do domingo. Mas que Deus maravilhoso este. Ele ensinou o povo a não viver. Já Deus ensinava o povo a não viver inquieto. Sai da tua casa, vai ao campo e apanha todas as manhãs. A palavra de Deus nos diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele não dá misericórdia para um mês. Ele dá misericórdia dia após dia. Todos os dias uma porção. Então, meu amado irmão, o meu conselho hoje, com esta palavra, é que não acrescente mais 24 horas ao seu dia de 24. Não queira viver dois dias num. Deus lhe deu 24 horas e essas 24 você vai viver todos os dias. Queria tirar aqui 2 ou 3 aplicações para a nossa vida, para encerrar este sermão. Em primeiro lugar, não viva ansioso. É lógico que você tem que se preocupar. É lógico que você tem que fazer a sua vida, você tem compromissos, você tem pessoas ao seu cargo, você tem responsabilidades. É lógico que você tem que se preocupar. Mas não passe, que essa preocupação não passe para o campo da ansiedade, para o campo da labuta sem causa e sem paragem. Você tem direito a descansar, você tem direito a ficar tranquilo, você tem direito a investir tempo para si, para a sua família e para Deus. Coloque todas as coisas na sua vida nos seus devidos patamares. Crie prioridades na sua vida. Entregue toda a sua vida a Ele, nas mãos dEle. Conforme Ele cria, cuida das aves, conforme Ele veste as flores do campo, conforme Ele te fez em corpo, em alma e em espírito, Ele vai cuidar, porque essa é a promessa dEle. É a promessa dEle. Jeremias 1,12 diz: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Deus vela, Deus jura por Ele próprio. Ele não vai falhar na sua promessa. Entrega a sua vida nas mãos dEle. A segunda aplicação é para que nós busquemos a Deus de todo o nosso coração. Não é uma busca fingida, não uma busca hipócrita,
Não uma busca só naquela fase do aperto, mas uma busca séria, uma busca honesta, fazendo dele o único caminho para a minha vida. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que nós busquemos a Deus todo o nosso coração, sendo Ele o único caminho para a minha vida. Reconheça também a pessoa de Deus como o seu Pai, como o seu Pai Celeste, que lhe perdoa, que lhe dá a vida, que lhe dá as manhãs, que lhe dá o pão, que lhe dá a alegria, que lhe dá as repreensões, porque não? Mas reconheça a pessoa de Deus como o seu Pai Celeste, que sabe prover a vida dos seus filhos. Se você tiver a coragem disso, se tiver a coragem de olhar para esta passagem, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você tiver essa coragem, você vai ver que o seu dia da manhã vai ser mais claro, vai ser menos cinzento, vai ser menos preocupante. Amém? Amém, igreja? Gostaria que toda a igreja ficasse de pé, vamos orar. Encerrar este sermão agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor Santo Espírito que ilumine os nossos corações para que nós entendamos esta grande verdade. Senhor Deus, Pai eterno, Pai querido, Pai celestial, te agradecemos, Senhor, por teres falado aos nossos corações e te agradecemos mais, Senhor, porque nos tranquilizaste a nossa alma. Esta alma, Senhor, rebelde, muitas vezes pensa por vontade própria, mas, Senhor, coloca mais a Tua palavra. Senhor, coloca mais o Teu reino no nosso coração, para que nós venhamos, Senhor, a entender e a compreender todas estas palavras que Jesus proferiu lá naquele monte. É certo, sim, para aquele povo que lá estava, para aqueles discípulos, mas estas palavras são nossas também hoje. E nós as fazemos nossas porque é ensinamento Teu. São palavras santas, são sementes vivas. Muito obrigado, Senhor, porque nos fizeste diferentes de todos os outros seres. Nos fizeste Teus filhos. E por isso nós sabemos que Tu cuidas de nós. Retira, Senhor, toda a ansiedade do nosso coração. Retira, Senhor, todo esse peso que a ansiedade nos traz. Falta de descanso, falta de vontade, falta de amor próprio. Nos limpa, Senhor, nos liberta. Eu oro assim, Senhor, recebendo essas bênçãos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória, e que Deus vos abençoe.